Você está assistindo TV aberta de tudo um pouco. Um oferecimento Casa Unamar, móveis que contam histórias. Óticas do Povo, a maior rede especializada em óticas. Boa Digital, revolucionando o seu negócio no mundo digital. Clínica Top Vida, há mais de 7 anos servindo com amor. I Love Candy, amor define os nossos doces. Céu engarrafado, o perfume é o rastro que deixamos no ambiente. Perfume-se. Realeza dos cabelos, especialistas em loiros e mega hair. Toplena Bijuterias, estilo define nossos acessórios. Espaço Estética e Bem-Estar, desde 2007 elevando a autoestima e saúde. Vidraçaria Milênio, qualidade e segurança você encontra aqui. Supermercado Super Bom, faz parte da sua vida. Boa noite, meu povo! Estamos aqui para começar mais um TV aberta de tudo um pouco. Já lembrando vocês aí em casa que toda segunda-feira temos um encontro marcado aqui na Cabo Frio TV, no canal 10 ou pelos links que iremos disponibilizar. Sei que vocês em casa aí estão se perguntando que tanto de mulher bonita hoje, só tem mulher nessa plateia hoje. Hoje nós iremos falar sobre representatividade feminina na política e para isso, né, Xênia, linda, maravilhosa... Trouxemos um time de peso, né? Vou deixar você apresentar essa mulherada aqui para quem está em casa. A gente acabou de sair de um período importante, né, para o nosso município, para todas a toda a população, né, do nosso país. A gente passou pelas eleições, onde você, cidadão, pôde escolher seus representantes. E a gente precisa entender que esse tema de representatividade feminina é algo tão importante que supera os limites temporais da eleição. A gente precisa tratar disso todos os dias, até porque a gente viveu, Elaine, um cenário tenebroso com relação à representatividade feminina. Principalmente aqui na nossa cidade. Exatamente. E aí, para falar desse tema maravilhoso, a gente está aqui com duas mulheres incríveis que também concorreram, né, nessas eleições. Eu fui candidata. As duas maravilhosas, Terli e Betânia, também foram candidatas. Mas além das candidatas, né, que estão aqui também para falar sobre suas experiências, a gente tem duas mulheres fantásticas aqui. A gente tem a Geórgia e a gente tem a Márcia. Duas mulheres que têm também uma visão, uma posição importante sobre o tema de hoje, Elaine. Já viram que esse programa promete, né? E vamos começar com quem? Se apresentando para quem está em casa. A gente vai pedir para Betânia se apresentar. Prazer. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Betânia Batista, sou professora alfabetizadora e tenho uma história de muita luta, né? Porque a gente acaba escolhendo esse lugar da política consequência das nossas vivências, né? Então, assim, sou pedagoga, continuar me apresentando, né? Sou pedagoga, estive secretária da criança e do adolescente e fui abraçando esse universo de trazer um pouco de alívio, gerar oportunidade através de políticas públicas. E isso foi me encantando quando eu vi que isso era possível, né? Porque não é fácil escolher este lugar, né? Não é fácil. Todos os espaços que nós ocupamos é com muita luta, né? É impressionante. Em cada etapa da nossa vida, a gente enfrenta uma batalha. Enfrenta, né? A batalha para chegar, para permanecer. Para permanecer, exatamente. Depois, no decorrer do nosso bate-papo, né? Eu gostaria de trazer uma experiência até recente com relação a um concurso, a uma luta que foi para mim estar no concurso, e esses dias eu estive refletindo muito sobre isso, né? Não sei se já poderia colocar para vocês, mas eu acho importante. Eu, em 2014, passei por um concurso em São Pedro da Aldeia e fui considerada inapta, né?
por um médico, né, ali que estava à frente dos trâmites do concurso. E eu dava aula em 2 escolas. Eu dava aula no Antônio da Cunha Azevedo, municipal, e dava aula no Sagrado Coração de Jesus. Então, quando a gente faz uma leitura da nossa história, né, e vai começando a perceber, né, quantas vezes eles tentam nos parar, né? São muitos. E eu fiquei assim muito abalada emocionalmente, demorei a entrar na justiça. Na verdade, eu tentei inicialmente um processo administrativo. Fui literalmente ignorada, né, e mantiveram a inaptidão. E eu dizia, gente, eu dou aula em 2 escolas, eu não sou inapta, né? E aí então eu entrei na justiça e em 2022 veio a determinação judicial para que eu tomasse posse. Poxa, bacana, vitória, conseguimos, né? Mas a justiça, nós temos aqui advogadas, né? A justiça, ela é muito falha, porque a reparação disso vai muito além de uma determinação judicial para tomar posse daquele lugar, né? Porque você vê aí os 10 anos. Quem era a profissional Betânia com 50 anos e quem é a profissional Betânia com 60 dentro de uma sala de aula? O que ela viveu nesses 10 anos? Muita coisa. Né? Então, me colocam num lugar onde eu deveria já estar há 10 anos. Né? Então, assim, olha o cenário de luta que a gente enfrenta. Olha as questões emocionais e comentando. Até com uma advogada, doutora, que eu amo, inclusive, doutora Renata Fonseca, acho que já esteve aqui com vocês, inclusive. Ela falou, olha, busque os seus direitos, né, porque são muitos prejuízos. É prejuízo financeiro, né, é prejuízo emocional, é prejuízo de aposentadoria, né, e ela então fala isso. Eu comecei de novo a luta, agora pedindo a revogação do estágio probatório. Porque se eu tenho como confirmar que eu estive esses anos todos dentro da sala de aula, por que agora, além de ter passado por tudo isso, eu ainda fico refém do estágio probatório e não posso reivindicar alguns direitos, né? Que é apresentar uma pós-graduação, né? Então, assim, eu estava observando, né? Quando a gente olha as mulheres que hoje estão nesses lugares aqui, né? Estamos aqui, escolhemos lutar, né? Escolhemos colocar a nossa vida ali à disposição para que as pessoas pudessem avaliar e nos escolher para representá-las. Não é fácil. Não é fácil, é verdade. Não é fácil. Terli, conta pra gente, quem é a Terli? Boa noite, prazer estar aqui com vocês, fico muito feliz. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Terli, eu sou enfermeira. Sou minhoca da terra, minha família é toda de Cabo Frio, sou da família do Pansudo, né, da lanchonete Pansudo, uma família de mulheres fortes, somos 4 irmãs, né, e meu pai ficou doente ainda jovem, com menos de 40 anos, devido a uma cardiopatia, operou o coração, minha mãe teve que assumir os negócios da família, nova ainda, com 4 filhos em idade escolar, né, então a gente, desde muito cedo, a gente sempre teve uma luta muito grande com a lanchonete. Eu lembro que eu, com 7 anos de idade, eu tinha que limpar a mesa, a lanchonete abria à noite, a gente varava à noite, e assim foi construindo, né, os negócios da família, todos nós, as 4 juntas, atuando, né, e mais tarde fui fazer minha faculdade, fiz na UF, tenho 23 anos de formada, sou pós-graduada em naturopatia, pós-graduada em ozonioterapia também pela BOS, e iniciei e coordenei o trabalho, né, criei o trabalho de saúde integrativa do município de Cabo Frio, Núcleo Pix Cabo Frio, que é um trabalho que visa a saúde integrativa, a saúde de forma natural, né? Uma forma complementar de trazer saúde, que não somente a alopatia. Atualmente, hoje em dia, dentro das unidades de saúde, a gente percebe que o médico não tem opção de tratamento, né? A pessoa chega hipertenso, a pessoa já chega com antihipertensivo, diabetes, um medicamento para diabetes. A gente não percebe uma promoção real à saúde. E a saúde integrativa, ela traz isso, né? Essa reconexão da gente
gente com a gente mesmo, da gente como autor da nossa história, responsabilidade nossa em cuidar da nossa saúde, não está no colo do médico. Então, eu trago isso na minha vida toda enquanto profissional, sempre atuando 100% da minha trajetória em 23 anos pelo SUS e sempre buscando de uma forma muito grande dentro das comunidades a melhoria das condições de vida da população, das mulheres, de todos, das crianças, dos idosos, e nunca me limitando a um não. Ah, não tem isso. Para mim nunca teve não. Não tem não, eu enfio dinheiro, vamos no bolso, peço ajuda da população, vamos juntar todo mundo. Então sempre fui uma pessoa muito engajada em mudar a realidade da população. E eu nunca me preocupei, nunca teve essa questão, não pode, não. Cara, a gente vai conseguir, a gente vai dar um jeito. E a gente sempre dava um jeito de conseguir. E aí veio, né, depois a gente vai falar a respeito, mas sempre foi a questão do sonho. Chegou um momento que eu percebia que eu estava dando murro em ponta de faca lá dentro do Jacaré, onde a gente atua com a saúde integrativa, onde a gente já tem lá, a gente produz em torno de 2.000 atendimentos pelo SUS por mês, né, com saúde integrativa, com ozonioterapia, com barras de axis, com reiki, com homeopatia popular, com florais, um trabalho lindo, que é referência assim, em vários lugares do Brasil. Eu já dei palestra em vários lugares do Brasil falando do nosso trabalho, mas com nenhum investimento do município, né? E então chega uma hora e fala assim, gente, o que eu estou fazendo? Como é isso? Pera lá, né? E aí eu falei, gente, o meu lugar não é aqui, o meu lugar é na política. Se eu quero realmente fazer a mudança, eu tenho que estar num espaço de poder, eu tenho que estar num espaço que realmente seja um espaço de debate, um espaço de decisão. Então, por isso eu resolvi vir candidata, né? Que incrível. Por vários dos motivos. Exatamente. E aí, a gente sabe realmente que é muito difícil. Não só a decisão, porque a gente envolve a família da gente. Sim. A mulher, ela é multitarefa, né, Márcia? A mulher, ela tem realmente, já dentro do seu contexto, a gente foi criada para cuidar, criada para dar conta de tudo, né? E essa necessidade, né, que a gente tem. E aí, Georgia, que é tão jovem ainda, mas já sente esse fardo, esse peso, né, com certeza. E aí eu queria saber de vocês, né, a Terli já antecipou um pouco, mas, Betânia, como foi essa decisão entre a sua atuação profissional, né, a sua vivência pessoal, até você decidir, não, meu lugar é na política? Como foi isso? Na verdade, a gente segue, né? A gente segue. Quando a gente encontra um espaço em que a gente pode fazer a diferença, né? A gente vai sendo conduzida, né? Os primeiros convites até eu fui resistir. Eu falei, não quero esse lugar para mim. Eu falei, peraí, eu estou sendo covarde, né? Eu me vi como covarde. Eu falei, não, eu vou encarar, né? Porque eu via como uma ferramenta onde eu podia ampliar o trabalho que era realizado na Secretaria da Criança. E a gente percebe assim que o que eu vi dentro da Secretaria da Criança, né, o que acontece ali no dia a dia, a população não tem noção, né? Eu falei, gente, não é possível que eu vivi até hoje sem olhar para esse lado da carência, esse lado da desigualdade, esse lado do abandono, né? Esse lado que, assim, a questão emocional na vida de uma criança, como que ela vai se tornar um adulto, né? Um cidadão equilibrado, né? Que luta pelos seus direitos ali? Não tem como. As feridas são muito grandes, né? E a gente vai convivendo com aquilo. Às vezes as pessoas me perguntavam, você faz terapia e tal? Não faço terapia. Mas você precisa, porque o enfrentamento é grande ali dentro, né? E a gente vai tendo mais acesso à questão da necessidade dos nossos jovens terem oportunidade de trabalho e tudo isso, né? Então a gente vai se envolvendo com esse cenário. E aí a gente vai percebendo que a autonomia, ela é pouca, né? E aí a gente fica imaginando como que a gente poderia ampliar isso, né? E quando eu vi, eu estava dizendo sim para vir candidata, com muitos receios, mas confiando, né, em palavras, né, que hoje isso está faltando, a palavra não tem mais, né, valor. E confiando em palavras, eu segui por um caminho que eu sabia que ia ser difícil. E o que você falou, uma coisa muito interessante, do envolvimento da família, né? A gente
a gente acaba envolvendo a família mundo e vai isso é uma candidato, a família inteira. responsabilidade da família Não é inteira. só A família inteira. A família inteira. No meu caso, Deus. até a amiga foi, né, Meu amiga? Desse jeito. Amiga, a gente foi tudo junto. Fazendo um parêntese aqui, eu acho assim, eu fui muito ousada, sabe? No meu caso, eu não tive convite deles. Você que... Não, até porque o nosso trabalho fica dentro da comunidade. Então é um lugar que, embora as pessoas me conheçam, muitos pacientes me conheçam, eu ficava dentro da comunidade de Jacareí, num lugar que não é muito visto, né? Não é visto nem lembrado. Sim. Então, eu cheguei um dia até que eu comecei a perceber que realmente estava muito caótica a situação. E naquele momento eu falei, eu vou procurar, e olha só, e eu não vou procurar o governo, eu quero procurar o Serginho, porque nesse período todo eu não estou tendo assim, a possibilidade de construção que eu gostaria. Eu fui realmente por vontade, falei, nossa, eu acredito e eu quero procurar o PL, realmente foi um sonho entrar pelo PL, e eu procurei na época o Jefferson Vidal. Eu cheguei, na época ele fazia a nominata de todos, do Serginho, na época ele foi uma pessoa que fez nominata de vários, eu procurei por ele, porque ele foi meu colega de infância, na época de colégio, com 7, 8 anos de idade. Aí ele, oi, Tia, tudo bem? Eu falei, então, eu quero vir candidata. Aí eu falei, eu quero vir pelo PL. Aí ele, não, eu quero você no Avante comigo. Aí eu falei, por quê? Porque você tem muito potencial, eu quero você comigo. Eu falei, mas eu quero o PL. Ele, não, mas eu quero você comigo aqui. Aí eu tive que ir lá conversar com o Josias para poder estreitar, né, para poder vir. Então foi um sonho realmente ter vindo, né? E não bateram na minha porta. Eu que bati na porta lá e falei, eu quero vir porque eu acredito que se aqui eu consigo fazer tanto dentro do legislativo, eu vou conseguir muito mais. Né? Então, cada uma corajosa. E cada uma com história. Porque no meu caso, Sim, eu fui chamada. Mas eu fui chamada e por conta do meu projeto. Mas o que me assombrou inicialmente, eu já compartilhei isso com Betânia, foi justamente a forma que o convite se deu, porque o convite era o seguinte, você tem ótimo, né, você tem todas as características para vir candidato, só tem um detalhe, essa bandeira que você levanta não é muito legal, então assim, eu sou uma pessoa que não me encaixo nesses padrões fixados. Sim. E eu falei, gente, isso na verdade não vinha em mim assim como uma vontade, porque eu advogo há muitos anos na área eleitoral. E se tinha uma coisa que me assustava, assim, era pensar na minha vida enquanto candidata. Por uma série de coisas que a gente sabe como funciona o sistema eleitoral. Não é fácil, né? E aí eu tinha uma certa resistência. Mas dentro daquele amor que a gente tem por um projeto, por um trabalho que a gente acredita, eu estou vendo aqui a Terli falando, estou vendo a Betânia falar, ou seja, é uma essência. A gente vai realmente para a luta com uma essência. E eu falei, por que não? Eu vou sim, eu vou defender a bandeira que eu acredito. Do jeito que você faz, não dá voto. Eu falei, cara, mas eu dá vida. Salva pessoas. Porque eu luto contra a violência doméstica e familiar, Terli. E aí eu defendo mulheres no cenário de violência, crianças e adolescentes. E falo para o agressor aquilo que ele precisa ouvir para que ele também possa mudar. Sim. E quando a gente inclui, né, amiga, o agressor na conversa, as pessoas dizem assim, não, mas aí o agressor não. Por que não? Se a gente entende que para mudar o cenário, você precisa atuar sobre todos os elementos. Sim. E a gente precisa lidar com a questão do sistema. Então, eu já imaginava a dificuldade que eu enfrentaria. Mas eu achei que pela minha característica, né, de ser mais incisiva, né? A Betânia viu como eu fui. E super acolhedora, né? Vamos falar assim, essa firmeza toda, mas também abraça. Sim. Porque nós estávamos num cenário cheio de mulheres e a gente se sentia sozinha em muitos momentos. Sim. O que era aquilo, gente? Exatamente. Então, assim, as dificuldades, elas já eram apontadas. Mas já eram muito tempo. A gente, desde o início, a gente falava. Eu acompanhava a Xênia às vezes, e quando chegava lá, teve um dia que a Betânia estava e as pessoas já falavam assim, e agora a gente vai conseguir resolver isso, porque a Xênia chegou aí, porque a Xênia pegava a frente, ela ia lá e falava, não, isso tem que ser assim, não é esse documento, eu tenho uma data, eu prestei conta disso aqui. As pessoas já sabiam a personalidade dela e sabia que com ela... Eu nunca neguei, né? Não tinha a possibilidade de desistência. Exatamente. E aí, eu também tenho uma outra característica, que é justamente de unir, né? Juntar bolinho.
Desde sempre. Eu sempre fui de todas as tribos, né? Tem uma história de vida que mostra isso. Sempre soube ouvir as pessoas, e aí a gente fez o quê? Dentro do partido a gente não tinha acolhida, então a gente começou a buscar dentro dos outros partidos. Aí a gente começou a conversar. Betânia, como é que tá dentro do seu partido? Sheina, nada bem. E a outra lá, nada bem. Então, gente, vamos aqui juntar todo mundo e vamos lutar pelo que a gente acredita. Sim. E aí a gente fez um movimento, né? A gente levantou o movimento da cidade. Apartidário. Pacífico. Essa foi ótima. E a gente estava lutando pelo fortalecimento das candidaturas femininas. A gente ri, mas é trágico. A gente ri, mas é trágico. É trágico, porque... por conta do meu projeto, eu ando sempre, né, com caixa de som, microfone, vou para as ruas. Eu já contei isso, você tá rindo porque você não conhece essa história. E eu, por 5 anos, eu faço palestras, né, hoje, há muito tempo já, eu já faço palestras convidadas, mas eu sempre parava na praça e falava, onde tinha que falar, eu falava. E isso é meu, eu nunca tive vergonha, né? E eu falei para Betânia, a gente vai para a praça fazer um ato público. A gente fez o que tinha que fazer, a gente notificou todas as autoridades. E aí estávamos na praça, eu, Betânia, Alessandra Barros, Elaine, Graziele e aquela sua amiga, Betânia, que eu esqueci o nome dela agora. A Daniela? A gente achava que a gente ia encontrar uma praça lotada, ter dado o movimento e a movimentação. A gente fez uma live que bombou de audiência, Só que na hora mesmo de cobrar posicionamento e de colocar a cara à tapa, poucas pessoas se colocam, né? Porque poucas se conscientizam de que é necessário esse envolvimento delas. Elas se acomodam nesse lugar. Eu acho assim, há uma acomodação, porque se a gente se aprofundar nas razões de não termos uma mulher na Câmara, eu acho que vai dessa acomodação. Não, deixa os homens mesmo, sabe assim? Mas não entendem as razões que nos motivaram. Exatamente. Ali. Né? Mas nós falamos no microfone. Falamos e fizemos valer a nossa participação ali naquela praça. Exatamente. As pessoas ouviram a nossa voz. Amiga, a gente precisa encerrar esse bloco bem difícil. Nós vamos pro intervalo comercial e já voltamos. Óticas do Povo, uma empresa que está há 47 anos no mercado, que tem qualidade em seus produtos, atendimento personalizado e excelentes preços. Localizados na rua Érico Coelho, número 45, loja 108, Centro, Calçadão. Óculos para leitura somente R$ 59,80. Clientes com a melhor idade, acima de 60 anos, têm 30% de desconto em toda a loja. Cartão de crédito em até 10 vezes sem juros. E o TV Aberta, pensando em vocês, nossos telespectadores, conseguiu 15% de desconto em qualquer produto da loja. É isso mesmo. É só chegar na loja e falar que viu no nosso programa e garanta já o seu desconto. A Vidraçaria Milênio, há 12 anos, vem trazendo o que há de mais inovador no mercado em vidros e alumínio. Trabalhamos com vidraçarias em geral. Vidros personalizados para todos os ambientes, desde a janela panorâmica até a porta de vidros elegantes. Oferecemos uma ampla variedade de soluções e personalizados, para atender à sua necessidade de design e funcionalidade. Além dos vidros, temos espelho sob medida, box para o banheiro, guarda-corpos, corrimões, reparos e manutenções. E o melhor, consultoria especializadas em design. Transforme sua visão em realidade com os nossos serviços de vidraçaria. Entre em contato conosco hoje mesmo para uma consulta personalizada. Estamos localizados na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, número 4992, loja 3, Manguinhos, Búzios. Clínica Top Vida, localizada no bairro do Jardim Esperança, em Cabo Frio. Estamos há 7 anos no mercado, prezando pelo bem-estar e atendimento humanizado aos nossos clientes e parceiros, oferecendo um atendimento e estrutura de qualidade. Em nosso espaço oferecemos consultas médicas como clínico geral, ginecologia, ortopedia, cardiologia, pediatria, gastroenterologia, otorrinolaringologia, neurologia, neuropediatria, dentre outros serviços de assistência à saúde como fisioterapia, nutrição, psicologia, fonoaudiologia, além de nosso estúdio de pilates. Contamos também com ultrassonografias, eletrocardiogramas e exames laboratoriais. Clínica Top Vida, há mais de 7 anos servindo com amor.
Agende já a sua consulta. Voltamos no nosso intervalo comercial e sempre quando voltamos trazemos uma dica aí para você que está em casa. E hoje nós viemos falar das óticas do povo. Já tem uma modelo aqui. Com certeza, gente. Esse óculos maravilhoso que é da Óticas do Povo, que está há 47 anos no mercado, servindo aí com qualidade e eficiência. A entrega deles é super rápida. Você também encontra lá quem usa lente de contato, estou usando, lá das Óticas do Povo, a pronta entrega. E você indo aqui pelo TV Aberta de Tudo Um Pouco, você tem 15% de desconto. E para quem é da melhor idade, acima de 60 anos, 30% de desconto e você ainda pode parcelar. E são vários os modelos, inclusive esse que está aqui com a doutora Xênia. Isso, gente, ó, não esqueça, TV Aberta de Tudo Um Pouco para você adquirir esse desconto maravilhoso. Voltando para o nosso bate-papo. Mas eu quero falar um pouquinho aqui também, a gente não pode perder, não. Não pode, ela vai agora falar. Não, a gente não pode perder mesmo, porque realmente a qualidade e a forma acessível que você tem para ter um produto de qualidade na sua casa. Não é só ter um óculos, é um óculos que existe, né? A gente tem que outras pessoas usando óculos, né? A gente sabe como é importante, né, a gente confiar na qualidade do produto que a gente utiliza, né? Então essa dica é para você que está em casa. 4 aqui de óculos, eu não tô de óculos porque eu tô doente, mas eu uso óculos também. Mas a gente estava falando aqui nos bastidores, eu falei, né, com a Betânia não, com a Geórgia. Geórgia, você é tão nova, atuando aí nessa área aí da criança e do adolescente, mas antes disso se apresenta para quem está em casa conhecer quem é Geórgia. Meu nome é Geórgia Navarro, eu tenho 27 anos, eu sou bacharel em Direito pela PUC-Rio e eu costumo dizer que eu sou uma filha das políticas públicas. Eu sou formada na PUC-Rio pelo ProUni, fui bolsista integral do ProUni e sem políticas públicas a gente não garante o acesso de pessoas que não teriam esse acesso facilitado há um ensino de qualidade, como eu tive, como muitas pessoas tiveram. Inclusive, aproveito para exaltar o trabalho da Universidade, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que é um trabalho muito comunitário, tanto por parte da própria Igreja Católica, quanto pelo acolhimento às políticas públicas. A PUC, ela disponibiliza um número de vagas para bolsistas bem maior do que outras universidades particulares. Então, isso é algo que a gente precisa destacar. Tem um alunato de em torno de 12 mil alunos, 6 mil são bolsistas. Então, são informações que as pessoas têm pouco acesso. Chegar a uma universidade como a PUC-Rio era algo que eu não imaginava alcançar pelos valores muito altos de mensalidade, enfim. E eles proporcionam isso a pessoas que são pessoas que precisam também ocupar espaços. E aí a gente entra na questão da mulher, da necessidade da gente ocupar determinados espaços, especialmente aqui hoje o espaço político, né? Porque o espaço político é que proporciona o estabelecimento de políticas públicas como o ProUni, por exemplo, e muitas outras. E hoje estou secretária da Criança e do Adolescente em Cabo Frio. Eu costumo falar que eu sou a caçulinha do secretariado. E assim, ali dentro a gente também consegue visualizar a importância da execução de políticas públicas, né? E a importância da manutenção. E a manutenção de políticas públicas, infelizmente a gente enfrenta uma realidade muito adversa na descontinuidade de políticas públicas importantes. E o legislativo, ele é uma via para evitar a descontinuidade. Porque a partir do momento que a gente regulamenta uma política pública, a gente dificulta a descontinuidade dela. Então, por isso a importância da mulher participar dos espaços políticos, porque eu acho que nada melhor do que mulheres para legislar para mulheres. E quando a gente deixa esse ônus na mão de homens de legislar para mulheres, a gente está deixando pessoas que não entendem nada das nossas vivências enquanto mulheres determinarem coisas que vão influenciar diretamente na nossa vida, na vida dos nossos filhos.
E a Secretaria da Criança e do Adolescente, ela tem muito do maternar, né? A gente se depara com histórias dentro da secretaria que levam a gente a questionar o tipo de suporte que as mães vêm tendo, as mães atípicas especialmente, as mães com históricos extremamente delicados e que acabam acarretando, às vezes, na institucionalização de uma criança que não tem relação com o tipo de problema que essa mãe enfrenta, mas sofre as consequências disso por essa mãe não ter, às vezes, a devida assistência, seja por parte do poder público, seja por uma rede de apoio. Às vezes são mães que são dependentes químicas. O que a gente oferece para essas mães? Como que a gente visita a realidade dessas mães para compreender aquela sucessão de fatos? Então, assim, é claro que a gente lida muito com a questão do sigilo lá dentro, para que a gente preserve as crianças, os adolescentes. A gente precisa priorizar o sigilo, mas o sigilo ele também tem aquele lado de não permitir que determinadas histórias cheguem às pessoas e automaticamente as pessoas acham que aquilo ali não acontece, né? Não sabem, não têm ciência da extensão de danos que muitas mulheres sofrem hoje na nossa sociedade, em Cabo Frio, no nosso município. Tem muita coisa que a gente vê na televisão e a gente fala assim, nossa, que absurdo. Mas a gente está vendo longe e a gente acha, ainda bem que foi lá longe, mas está acontecendo aqui. Também, e às vezes muito pior, né? Exatamente. E Márcia, conta pra gente, quem é a Márcia? Bom, gente, não dá pra falar de mim sem pensar de onde eu vim, né? Sou filha de trabalhadores rurais da agricultura familiar que lutaram por terras, por reforma agrária. Eu tenho muito orgulho disso, né? Meu pai teve, né, 19 irmãos, o filho mais velho dessa família que no período de seca, em 54, no Espírito Santo, veio para Cachoeiras de Macacu, foi para Cachoeiras de Macacu, e sempre migrando por questões de trabalho, como é a história, né, da nossa sociedade no todo. A gente se funda dessa maneira, né? Principalmente os trabalhadores. Estudei na escola do campo, me formei professora, depois técnica agropecuária. Não tinha como sair da minha comunidade e fazer ensino superior, então fui fazendo vários médios, contabilidade, o que aparecia eu estava ali. E aí, como técnica agropecuária, eu fui convidada para trabalhar numa equipe, e aí viajei muito, fui para muitas áreas de assentamentos rurais, conheci várias realidades. E um dia, num congresso no Maranhão, falei com um amigo meu. Ele falou, ei, Marcinha, 20 anos, né? O que você está fazendo? Eu falei, sou extensionista. E aí ele vai me dar um livro e fala, você precisa ler isso. E a capa do livro era Extensão ou Comunicação, de Paulo Freire. E eu comecei a perceber que o que eu fazia era pouco. Porque quem vai para essas áreas onde as pessoas não têm informação nenhuma, nem internet existia, gente, pensa. A gente precisa levar todas as informações possíveis. SUS, alimentação saudável, violência contra a mulher. A gente precisa levar tudo, a gente precisa pensar em grupos de apoio, informar jovens e os jovens lutarem pelas bandeiras deles e as mulheres, enfim. Daí acabei me tornando sindicalista. E fui uma das mais jovens vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Rio. Eu tenho muito orgulho, eu estava conversando com alguém que é de Niterói. Fiquei muito tempo nessa luta. E é uma luta, porque permanecer é mais difícil do que chegar. Sim, concordo. Agora a gente vai tocar nesse assunto importante. E aí eu vou me encontrando nas falas, né? Essa mulher linda, da Betânia, que fala de educação, assim, de maneira apaixonada, e aí reflete na Geórgia, né? Que eu também fiz PUC, né? Também fiz graduação pela Universidade Pública,
né, lá na Rural. E eu estudei assim, para me entender. Eu fui fazer história, sociologia, filosofia, mas para entender quem é a Márcia, né? E o que eu quero. E assim, por que a gente está nessa situação toda de caos? Ela falando, né, do Pixie, eu falei, gente, estaria queimada na fogueira se ela nascesse no século XIX, porque nós mulheres, nós éramos condenadas à fogueira porque éramos consideradas bruxas por cuidar, que é o que a gente faz também, né? Então é isso, eu sou Márcia Damasceno, e aí voltando ao livro Comunicação e Extensão, hoje eu tenho muito orgulho de estar, né, numa rede de comunicação, porque é isso, eu passei por extensão e sempre me encontro como educadora nos diversos espaços. E hoje, nesse mundo, estar na mídia, produzindo conteúdo de qualidade, como esse que vocês fazem aqui, eu acho que é uma missão. Com certeza. E aí é isso, a Márcia é um pouquinho de todas nós. E agora, né, desbravando o tema, né, a gente precisa... A gente tem um cenário caótico, a gente passou por uma eleição e depois de muito tempo, com alguma representatividade, ainda que mínima, a gente chega a um cenário em que 2025 não teremos representatividade feminina na Câmara Municipal. E aí eu queria, né, dividir com vocês, e a gente fica bem à vontade aqui, para que a gente fale sobre essa realidade, né? Fiquem à vontade. Acho que não vamos estar lá, mas o nosso trabalho vai continuar aqui. Sim, né? Concordo. E principalmente com cada uma, né, na pauta principal, né? E construindo, né? Trazendo mudança de mente e ajudando na construção de entendimento para outras mulheres, para atrair, né? Eu acho que a hora é de avaliar, né? Em que momento nós poderíamos ter agido de forma diferente para que estivéssemos lá, né? Construir um novo caminho. Mas você também não entende, Betânia, que essa construção, a gente fala da responsabilidade da gente em repensar nossos caminhos, mas você não entende também que é uma questão histórica e que nós, né, sabemos da luta feminina, né, a questão dos direitos que são tão arduamente alcançados, a gente luta diariamente por direitos que tem gente já usufruindo há muito tempo. Então, fala de voto, fala de participação. A gente tem que lembrar isso. Nós somos a maior parte, a maior parcela da população. E em termos de representatividade, Betânia, somos muito pequenas. Você não acha que é uma questão histórica? Acho, mas vamos falar de um fato curioso. Há um nível de decepção do resultado com relação à ausência feminina que não dá para entender. Sim. É como se ela... Muito grande. Eu não sei, como se as mulheres não acreditassem que elas... Umas nas outras. São responsáveis por esse resultado. Pode falar, Márcia. Pode falar, Márcia. Ela fica assim, fala, Márcia, fala, porque é isso que eu tô pedindo. Não, assim, não para pensar em paralisar a gente, né? Não. Mas existe um dito popular que diz que uma mentira contada 100 vezes acaba virando verdade. Tudo que é contado pra gente, por mais que a gente saiba que não é verdade e que é até ridículo pensar que nós não nascemos para política, que nós não somos inteligentes o suficiente, que nós não temos força, que o espaço de poder não é pra gente. Existem mulheres que já me relataram que assim, eu gosto tanto de você que eu não vou votar em você porque aquilo lá não é pra você, vão te matar. Vou te proteger. Então, não votando em você, estou te protegendo, e é verdade. Gente, eu vi muito isso. Gente, você também, né? Tá rindo que ouviu. A gente sabe que nós ocupamos os bancos escolares por muito mais tempo do que a maioria dos homens. E o nosso salário é sempre, na maioria das vezes, né, inferior. Nós sabemos que
a questão de força física, eu fiz uma grade, eu fiz história com o Leandro Carnal, e ele falou o seguinte, né, numa das aulas, a gente tem uma resistência pulmonar maior do que os homens. E aí, para romantizar a coisa, para ficar bonitinho, quando o homem sai e quer proteger a mulher, ele tira o casaco e põe na mulher. Quando deveria ser o contrário. Então, assim, a gente desafia a ciência, a gente desafia a razão, a gente desafia as estatísticas para continuar dizendo que os homens são melhores no que fazem. E a gente não diz que tudo que está colocado aí, a quantidade de violência, a própria fundação, né, de tudo isso que é a sociedade ou as sociedades que nós vivemos, através de roubo de terras, sequestro de pessoas, estupros, assassinatos de índios, enfim, indígenas, desculpa, a gente não fala isso. Então, assim, fica parecendo que até o que está de ruim, a culpa é nossa que não estamos lá no espaço de poder. É culpabilização da vítima, né? Você não pode ocupar o espaço é muito mal ocupado, é feito para homens brancos e ricos. Sim. E hoje na Câmara a gente tem exatamente isso, homens brancos e ricos. A gente nunca teve nessa Câmara uma representação de fato que dissesse assim, aquelas mulheres que estarão lá serão capazes de levar o pleito adiante com o fervor necessário. Porque para isso nós também teríamos que eleger, acompanhar o mandato, fiscalizar aquela pessoa, ou porque a gente gosta muito dela, entende que os pleitos colocados é para a sociedade, ou porque a gente desconfia também e vai fiscalizar se o servidor está fazendo bem ou mal o serviço que foi atribuído. Então, assim, existe uma omissão desse acompanhamento. Se a gente ainda coloca minoria de mulheres na Câmara, e aí eu vim perguntando pro meu lindo, meu marido, te amo muito, quem foi a primeira mulher na Câmara de Cabo Frio? Ele me diz, 2 em 1982. Eu nasci. Depois disso, a gente veio contando, deu umas 4 ou 5. Acho que 4. Eu fiz uma notinha. Acho que eu vou ver aqui para conferir. Ou seja, o número de mulheres sempre foi muito baixo. Sim. Sempre foi. E teve muitos momentos que não tiveram mulheres. Sim. E aí, nós somos 54% da população. Da população votante. Não é isso? Sim. Os 46, gente, são os nossos filhos. Então, o que está acontecendo? Mas aí a gente também tem outro quadrante. No Brasil, tem um estudo que comprova que nós, como maioria, né? Nós somos a maioria. Mas na representatividade política, a mulher hoje no Brasil, ela não alcança nem 10%. Fica bem abaixo de 10%. E a gente vê também, tem inclusive um documentário sobre o Congresso Nacional, as mulheres que lá chegaram e a luta delas para ter direito à fala, que eu aconselho a você que está em casa, inclusive, a buscar, porque isso está disponível na internet. Eu mandei isso para Betânia, né, durante a campanha. Betânia ficou apavorada, porque não é só, todo o caminho para a gente é muito mais difícil, né, Terli? É isso que eu queria até que Terli falasse um pouco sobre isso. Se você também sentiu essa dificuldade, né, dentro desse espaço, seja da questão da fala, da questão da aceitação, eu não sei porque, como a gente caminhou em partidos políticos diferentes, sim, eu acredito, né, que tenham pessoas diferentes, que alguns partidos, por exemplo, alguns partidos aqui do nosso município, eles não fizeram repasse financeiro. Ou seja, não houve possibilidade de se manter candidaturas femininas na forma como se deveria, como a lei prevê, né, dando aí... Executando um trabalho que nos trouxesse resposta. Sim, e também a gente está falando sobre o quê? Equidade, a gente está falando sobre capacidade igualitária de busca desses votos. Então, assim, alguns partidos cumpriram as leis, por exemplo, das cotas, não só as cotas para a ocupação ali dos cargos, né, da coligação, da formação
da legenda partidária, mas também para a questão das verbas, né, dos fundos partidários. Então, alguns partidos ok, outros não. Então, algumas mulheres tiveram um pouco de percepção, assim, diferenciada nessa trajetória. E eu queria ouvir de Terli, né? Como foi para você, dentro desse cenário que a gente já conhece? Eu senti uma organização muito grande do PL, né, em Cabo Frio, né? Funcionou muito bem em relação à organização, em relação a esse repasse, sim, né? Aconteceu, que ajudou as mulheres, mas ao mesmo tempo a gente percebe que é muito além desse repasse, né? O que gira em torno, o valor que se investe o que foi repassado é muito pouco frente ao que se investiu das pessoas que realmente conseguiram vencer a eleição, né? Então, existe um valor muito além do que foi repassado para as mulheres. Então, eu percebo que é uma construção, sabe? Sim. Eu percebo, assim, que nós, mulheres que viemos como candidata, foi uma experiência fantástica. Sim. Mas eu percebo que é uma construção que deva ser feita muito antes, justamente através dessas pactuações, dessa mola que vai impulsionar, né, justamente esses contatos políticos, né, e dessas ligações, né? Para mim foi um network fantástico, já imaginando, né, no futuro, foi Sim. muito legal. Percebo que essa ajuda do partido foi muito bom para dar um pontapé inicial, mas essa não dá para chutar para gol. Não dá para chutar para gol. Imagina, não dá. É um pontapé inicial para a gente iniciar a nossa brincadeira. Vamos começar a brincar. Agora a gente percebe que precisa de muito mais apoio. Sim. Precisa de mais apoio, construção sim. histórica, como você está falando. Sim, um legado, né? Sim, mas eu achei que foi muito bacana. Eu amei ter participado, mas eu percebo que precisa de mais. Precisa de mais. E você? Qual foi a sua visão nesse contexto? Um adendo em relação às cotas que você trouxe, Xênia, que eu vejo muita gente discutir cotas, né? Uhum. No sentido de entenderem que isso é dar vantagem a alguém, quando na realidade a única finalidade de cotas é proporcionar uma via de que se aproxime mais da equidade que a gente busca. Sim. Então, para reparar, assim, geralmente, reparar falhas históricas. Históricas, sempre. Com mulheres, com pessoas negras, com pessoas de classe social inferior, enfim. A gente precisa trabalhar as cotas dessa forma, como forma de repasse, não como forma de vantagem. Até porque, mesmo com cotas, a gente não teve mulheres eleitas. Sim. Então, assim, desmistificar essa questão das cotas e falar sobre a questão da adesão. Em maio desse ano, eu não sei, poucas pessoas devem saber disso, a gente tenta publicizar ao máximo enquanto secretaria, mas existe o Maio Laranja, que é o mês de combate ao abuso e exploração infantil. Ok. Fazemos todo mês de maio uma caminhada. Chamei todo mundo para caminhada, fui ao programa do Amaury, publicizamos a caminhada. A gente não teve adesão. E sempre que acontece alguma coisa com criança e adolescente, o público fica ávido. Quando eu falo de ocupar espaços, esse daqui, por exemplo, é um espaço, né? Sim. São espaços onde a gente vai, que possibilitam a formação de opinião, né? Enfim, em relação a isso, a gente usa as mídias para divulgar coisas como essa. Mas publiciza-se muito mais uma criança sendo agredida do que um convite para uma caminhada em prol do combate ao abuso e exploração sexual e outros tipos de exploração, de trabalho infantil também. Mas falta de... Desculpa, Jorge, um minuto. Falta de entendimento da importância da caminhada. A banalização... Uma caminhada Mas é sempre assim, é uma caminhada, até esse olhar pode existir para a nossa conversa aqui, para o tema da nossa conversa. Mas isso não vai adiantar nada. Não, é discutindo que a gente consegue avançar. É se organizando que a gente consegue avançar. Foi o que a Terli falou, o network. Vou dar um exemplo. O que a gente perdeu em termos de representatividade, mas o que a gente ganhou
em termos de aproximação. A gente está aqui, ó, mulheres de partidos diferentes. Sim. Inclusive, eu quero registrar que nós convidamos outras candidatas que não puderam estar presentes, né, Elane? Por compromissos pessoais. Mas a gente abriu a oportunidade do programa para ouvir a realidade de outras pessoas. Agora, as mulheres saem, sim, eu penso, né, eu vejo também isso, mais fortalecidas nessa caminhada, porque a gente, pelo menos, está usando a reflexão. A gente precisa refletir, como a própria Betânia propôs, que a gente entendesse, né, que cenário foi esse, né, e que circunstâncias contribuíram para esse fracasso, né, em termos de representatividade, porque não há outro nome. Quando você fala assim, não, nós não estamos lá, mas nós estamos aqui. Ok, mas o que a gente perde por não estar lá é muito grande. Aí eu volto na situação da justiça, né? Porque nós estávamos vendo esses dias uma entrevista com uma cientista política e tal. Simplesmente eles ficam anistiando, né? Qual a punição? Do partido, exatamente. Pela questão da... A Globo News, ela fez uma série de violência política. Sim. Mulheres na política, e aí foi relatando em cada episódio uma série de violências políticas sofridas por mulheres. E aí a gente parte para a questão dos avanços, né? Quando a gente vai no histórico de avanços dos direitos conquistados por mulheres, aquela questão da mentira que você falou, contada 100 vezes. Existe uma mentira sendo contada pra gente o tempo inteiro de que a gente já alcançou o máximo que a gente poderia alcançar de conquista de direitos. E aí a gente faz o quê? A gente estagna e fala assim, não, já tá de bom tamanho. Eu já posso opinar livremente, já tá de bom tamanho. Mas e as mulheres que lutaram por isso? E as coisas que a gente ainda precisa avançar para que a gente tenha uma equidade verdadeira de gênero? Gente, é uma hipocrisia achar que 30% o partido tem que possuir 30% de mulheres para... Mas isso é mínimo. Não, é o mínimo, tudo bem, 30%. Mas os 30% não acontece no final, né? No resultado final. E na realidade então é uma hipocrisia você ter 30%. É uma hipocrisia para inglês ver. Né? Uma hipocrisia. Eu digo isso na instância federal, não na instância municipal. Na instância federal, se eles realmente querem mudança e inserir mulheres na política, deveria ter um resultado final de 30%, pelo menos até que as mulheres... Nenhuma que tenha chance. Quem tem que querer somos nós. A gente precisa ser... A gente precisa fazer com que outras pessoas... Essa é a pergunta que eu tenho me feito. Como é que a gente consegue trazer essa reflexão para as outras mulheres? Como é que a gente faz com que elas percebam que somos nós, que são as mulheres capazes de mudar a realidade que é tão dura, que é tão cruel, que elas sabem, que elas vivem, que elas vivem. E escolhendo estar nesses lugares. Tem uma frase das pessoas com deficiência que eu acho que nós deveríamos adotar. Nada sobre nós sem nós. Entende? Eu acho isso fantástico. Porque como é que a gente vai deixar homens discutindo as nossas questões? Sim. Imagina, é lindo o homem realmente ter esse olhar, e é normal, porque assim, entenda, o vereador, né, o político que você escolhe é representante desse povo. É representante do povo. Então a representatividade, ela tem que ser equivalente à multiplicidade social que a gente tem. Se a gente tem mulheres, a gente está falando de outras questões, negros, a gente está falando até da comunidade LGBTQIA+. Então, assim, a gente precisa pensar que essas pessoas precisam também se sentir representadas nesses lugares. Agora, eu preciso falar para as minorias, ou no caso das mulheres, para as maiorias. Se você precisa se ver representada lá, você precisa atuar, né, e escolher representantes que vão realmente fazer valer a esses seus interesses e suas necessidades. Quando a gente fala em minoria, a gente não está falando necessariamente em números, né? Porque a gente vive num país onde a gente tem uma maioria de pessoas negras no nosso país. E aí, a gente, quando fala em minorias, a gente está falando de quem está à margem, de quem foi colocado à margem, de quem a garantia de direitos ela não alcança essas pessoas. E o que a gente pode fazer para promover
a garantia dos direitos dessas... Deixa, gente, é que eu não morro. Dá mais um tempinho pra gente, pelo amor de Deus. Não, é porque ela está me fazendo lembrar, gente, de Boaventura de Souza Santos, que ele tem uma teoria que, assim, simplifica muito pra gente poder compreender ou tentar compreender toda essa complexidade. É complexo mesmo, a gente tem capacidade de ver isso na complexidade, mas tem algumas coisas que a gente pode pensar que ajuda a gente compreender essa questão das minorias e desses grupos. Ele faz uma análise muito interessante, gente, que é do contrato social. E ele diz o seguinte: existem 3 sociedades, né? Ele diz que existe a sociedade civil, a sociedade incivil, não, a sociedade estranha, não, a sociedade íntima, a sociedade estranha e a sociedade incivil. Quem é a sociedade íntima? São aqueles que têm privilégios, que têm plano de saúde, que têm escola particular, que não precisa de serviços públicos, tá? É sociedade íntima, a elite, tá aqui. Estranha, gente, somos todos nós. A gente precisa, ou quase todos, a gente precisa, ou né, um arcabouço maior, a gente precisa dos serviços públicos, a gente precisa de direitos. E esses direitos conseguem ser acessados porque tem conhecimento com pessoas que estão na sociedade íntima, que está no poder. Então, a gente consegue uma conversa ali, um conhecimento aqui, e aí se mexe o que a gente conhece muito, se mexe os pauzinhos, essa sociedade estranha, ela consegue atingir alguns direitos. A sociedade incivil, gente, que é a mais cruel de todas. Que não acessa nada. Que não acessa nada. E o pior de tudo, gente, é naturalizado. Totalmente. Ah, você tá lá no Jacaré? É assim mesmo, sempre foi assim, né? Coitado. E vai ser sempre assim. Tá naturalizado a mentira contada, sabe? 100 vezes que aquele pessoal ali é para aquilo mesmo e que vai ser ótimo que não tenha saúde, não tenha educação, porque eles vão vender a força de trabalho deles muito barata para quem precisa pagar por isso. Ou vão vender o voto. Ou vão vender o voto e vai manter isso. Então, esse tipo, esse gráfico, essa forma que foi meu professor, maravilhoso, que o Boaventura de Souza Santos fala, ele me traz essas reflexões da gente poder compreender melhor e pensar que esses grupos, quem são essas minorias? Elas são a comunidade, ou são a sociedade incivil, e está naturalizado que para eles não há direitos. Sim. E a gente que está aí, ou na estranha, eu nunca vou estar, né, nem pretendo estar na íntima, né, porque parece que a gente nasce numa comunidade de castas, sim, né, mas é isso. A gente deixa as estruturas como elas estão, porque essas pessoas são favorecidas. Exatamente. Em face de homens, eu acho que a gente está na incivil, né, praticamente. Sim. Em face de homens, a gente ainda está na incivil. Há uma luta muito, muito intensa para que a gente consiga efetivamente não só alcançar lugares de fala, lugares de poder, mas estabelecer, por exemplo, ser ouvido. Quando a gente assiste esse documentário, por exemplo, do Congresso, das mulheres no Congresso, elas tiveram que fazer um movimento, por exemplo, para serem ouvidas pelos pares delas. E elas falaram, tem um determinado momento do documentário, que elas falam o seguinte: a gente está cansada de ser só ouvida no mês da mulher. Só em março elas tinham direito à fala. Ou seja, no resto... E assim, gente, mas por que vocês estão reclamando? Porque sempre foi assim. E aí alguém teve que levantar, né? Eu sempre falo, sempre tem uma louca, que nós somos taxadas, né? Nós que não nos enquadramos essa normalidade, essa naturalidade imposta, sempre vai ser taxada dessa forma. E aí a pessoa fala, não, eu fui eleita assim como o senhor, eu estou aqui pelos mesmos direitos e mesmas garantias, e eu falarei, e serei ouvida. Gente, e aí você fala assim, nossa, essa mulher precisou fazer isso tudo. Gente, porque se ela não fala, ela entra nessa roda viva que a gente está falando. E a mesma mulher que teve esse discurso que você está expondo aqui agora, é uma vereadora que foi assassinada
no exercício do cargo dela por falar, por mexer na ferida. Então, a valorização da mulher, ela se tornou uma demagogia. Os homens valorizam mulheres porque é bonito no discurso a valorização. Não, mas peraí, avanço não, vocês só vão até aqui. Não, e até a questão da lei. Tirar de cena alguém, né? Com certeza. Betânia, a lei, por exemplo, que garante as cotas, ela foi criada, essa lei foi criada, ela foi alterada, na verdade, né, a lei das eleições, para prever a questão das cotas. Vou ter que te cortar, você vai ter que voltar, a gente tem que encerrar, ele já passou do horário da grade. Então vambora. Ele já veio aqui 2 vezes, Eu não vi. A culpa é Eu tava olhando pra cá. Mas volta onde você tava, só pra me te lembrar, pra gente conseguir, pra elas fecharem o raciocínio. Editar, isso aí na edição. Ele consegue, não, ela volta, pode voltar agora, Elias? Eu não sei do que eu tô falando mais. Tá. A questão então vamos lá. Da lei de a alteração da lei de cotas, né? Com a questão das cotas, o que foi fixado ali, né, da representatividade feminina, em tese era para os partidos realmente atentarem, cumprirem, mas na prática a gente não vê, foi o que a Betânia falou, não há sanção. Não há sanção. A gente teve, inclusive, aqui no município de Cabo Frio, alguns candidatos, né, alguns vereadores eleitos, que tiveram a perda de mandato justamente por conta de não obediência dessas cotas. Mas o que a gente vê? No final das contas, não deu em nada. Os mandatos estão sendo cumpridos naturalmente, ou seja, dá uma sensação de impunidade. E a gente precisa lutar contra isso. A gente tem que movimentar e conscientizar as peças do judiciário sobre a importância de se manter e de se cobrir, de se, na verdade, exigir a responsabilização dos partidos políticos é algo, assim, absurdo. E quando a gente fala de política, pelo amor de Deus, mulheres estejam em partidos políticos, não só lá afiliadas, mas busquem representatividade, porque a gente precisa mudar no começo. Né? A gente precisa de partidos que se atentem como a gente estava falando agora. Não são só 30%, 30% é o mínimo. Por que não termos partidos onde vai realmente prevalecer a equidade entre os gêneros? Sim. Onde a gente vai ter realmente uma fala muito mais, né, equânime. Então a gente precisa falar sobre isso. E um judiciário majoritariamente masculino, né? Também é importante destacar que prioriza-se sempre também o direito do homem dentro da esfera do judiciário, por eles ocuparem a maioria dos cargos de poder dentro do judiciário, de poder de decisão. E isso também precisa ser revertido, né? Sim. Meninas, vocês estão de parabéns. E mulherada. Eu já quero agradecer, né, a cada uma de vocês. Mas antes disso, eu queria que cada uma de vocês finalizassem aí em uma palavra o que significa política para você. Alguém Gente, para mim simboliza amor. Política, não tem outra palavra, sabe? Amor na sua mais amplo significado, né? Amor ao próximo, né? A expansão de amor, né? Sim. E você, Betânia? Luta. E você, Jorge? Transformação. E você? Conquista. Olha, surpreendente as respostas de vocês, tá? Eu já ouvi algumas, mas essas me surpreendeu. Gente, o programa foi incrível. Foi muito bom aprender mais com cada uma de vocês, né? Eu não sou muito do meio da política, mas é aquilo que vocês estavam falando, né? A gente sempre está na frente de tantas coisas. E por que não estar na política? Né? Somos cuidadoras, como falamos aqui, somos mães, esposas. E por que não estar num lugar que define, de poder, né? Um lugar onde define, né? Onde a gente representa outras mulheres. Né? Eu escutei bastante ali, cada um falando, e eu fiquei pensando, gente, como pode tantas mulheres, como a Xênia falou aí, uma porcentagem de mulheres, né? E não colocar umas as outras lá para representar a nossa classe. É triste, realmente é muito triste, mas fica essa reflexão. Isso são em várias as áreas também, não só na área da política. A gente sabe que é difícil as mulheres se manterem em um lugar de poder. Sim. Mas eu tenho certeza que vai haver a transformação onde iremos mudar esse quadro. E estamos chegando ao fim de mais um TV Aberta, de tudo um pouco.
já agradecendo a cada um de vocês. O tempo é muito rápido. Quando a gente vê, já correu. Já foi. Porque é um assunto que... Precioso. A gente que agradece. Eu e a Márcia, a gente acabou, a gente se apresentou e a gente não agradeceu o convite de vocês. É um privilégio muito grande pra gente estar aqui, dividir esse momento com vocês, falar sobre isso. É algo tão importante, algo que faz parte da nossa vivência, do nosso dia a dia. Fundamental. Muito obrigada a vocês. A gente que agradece, Milane, enriquecendo aqui a participação de vocês. Foi maravilhoso. E você em casa, sigam aí essas mulheres maravilhosas. E não se esqueçam que toda segunda-feira temos um encontro marcado aqui. E você que está nos assistindo, que quer ser um parceiro aí do TV Aberta de Tudo Um Pouco, nós iremos deixar aqui o contato da nossa assessoria para você trazer para cá a sua empresa, a sua marca, para ser divulgada aqui por esse time. Com certeza. Gente, obrigada e até semana que vem. Tchauzinho, gente. Tchau.